quarta-feira comigo. Hoje o tema é angustiante, a culpa do desmame. Então, se você é mamãe e está com dificuldade de desmamar, ou se você conhece alguma mãe que está precisando desmamar, mas também está com essa mesma dificuldade, chama essa mãe para vir aqui participar com a gente, que hoje a live tá para falar diretamente com você. A gente sabe o quão desafiadora é essa questão do desmame, tanto para a criança quanto para a mãe. Então esse assunto é um assunto muito delicado e que eu vou abordar com muito carinho aqui para vocês, tá bom? Quem tá chegando aí agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Camila Tronco, sou psicóloga, sou mãe de 3 crianças, trabalho com saúde mental na maternidade há quase 17 anos e eu venho aqui nas redes sociais para ajudar você, mamãe, a viver de forma mais leve e equilibrada, ajudando a educar os seus filhos com amor e com firmeza, olhando para suas próprias emoções. Eu gosto sempre de lembrar que por trás de todos os nossos afazeres existe o nosso ser. E a gente precisa o tempo todo lembrar disso. Lembrar o quanto é difícil, o quanto é fácil, o quanto é desafiador e o quanto é prazeroso a maternidade. Esse canal aqui é um canal de maternidade real. Eu trago aqui todos os dias conteúdo de qualidade, falando sobre a verdadeira maternidade. Nada de muita flor, muito conteúdo fake, nada de família margarina. E eu falo sobre as dores e sobre as virtudes e os desejos da maternidade. Então sejam muito bem-vindas aqui. E hoje vamos falar então sobre essa questão da culpa do desmame. Muitas mães chegam até mim dizendo que se sentem muito culpadas, né? E aí elas não sabem como fazer esse desmame. E aí esse desmame vai sendo prorrogado, até que a mãe esteja totalmente sugada e até doente algumas vezes, para aí sim começar a fazer esse desmame, tá? Eu recebi uma mãe no consultório e aí ela tava totalmente abatida, assim, eu sem entender o que estava acontecendo. E aí ela começou a contar como que era a vida dela, a dedicação para os filhos dela e tal. E a filha mais nova dela tinha 10 anos. Gente, eu fiquei de cara igual eu acredito que vocês vão ficar. Mas a menina mamava com 10 anos de idade. E aí, a hora que a mãe trouxe isso pra mim, eu falei, meu Deus do céu, mas como é que é a sua vida? Não existe vida, né? Não existia a vida pessoal dela, porque era uma vida só de dedicação e de doação, até mesmo física, para todos esses filhos. E ela estava completamente perdida e fizemos um trabalho árduo aí para ela conseguir se reencontrar. Vamos entender que a mais nova tinha 10 anos, então a mais velha acho que tinha uns 16, 17 anos mais ou menos. Mas o que eu quero falar hoje com vocês é justamente essa questão, que eu sempre recebo muitas mensagens, muitas pacientes e vocês sempre dizendo a mesma coisa. Camila, eu me sinto muito culpada só de pensar em desmamar. Camila, eu sinto que eu tô sendo egoísta quando eu quero tirar o peito do meu filho, porque eu tô vendo que ele tá sofrendo. E todo mundo diz que é melhor pro bebê eu continuar dando peito, mas eu não aguento mais. Nós vamos entender aqui o time desse melhor pro filho e melhor pra gente, tá? Bom dia, Joyce, tudo bem? Joyce tá dizendo aqui que o filho dela tem 2 anos e 3 meses e ela tá tentando de tudo pra conseguir o desmame, mas tá muito difícil. Realmente é muito desafiador. Mas fica aqui comigo na live que eu vou trazer algumas dicas pra você de como desmamar com tranquilidade e fazer dessa situação um pouco menos desafiadora, tanto pra você quanto pro seu filho, tá? Primeira pergunta que eu quero te fazer é quão culpada você está se sentindo em realizar o desmame do seu filho? Não precisa me responder, apenas fica pensando aí internamente para a gente conseguir entender onde é que está o calo disso, tá? Então vamos lá, eu vou contar para vocês uma história que mudou a minha perspectiva de amamentar, tá? Porque lembrando que eu desmamei 3, né? Então a questão o buraco também é embaixo comigo, também foi embaixo comigo. E muitas vezes a gente fica com algo enraizado dentro da nossa cabeça, que aquilo precisa ser daquele jeito, e a gente não entende muito que existem outras formas de mudar, tá? Então eu vou contar a história pra vocês que aconteceu comigo, pra eu entender um pouco como que eu introduzi esse desmame na minha vida. Então eu quero que vocês saibam, primeiramente, que o sentimento de culpa no desmame é completamente natural a todas as nós mães, tá? Esse sentimento de culpa não faz você se tornar errada. Ah, se eu tô me sentindo culpada, eu não posso desmamar. Ou se eu tô me sentindo culpada, eu tô errada. Esse sentimento, a culpa, gente, é um sentimento muito, muito, muito materno. Então sinta-se acolhida, porque todas nós já sentimos ou estamos sentindo essa culpa com relação ao desmame, tá?
Vocês conhecem aquela historinha da árvore que dava os frutos doces? É uma história que era uma árvore linda, maravilhosa, alta, grande, e ela dava muitos frutos doces. Doce, 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 doce. E aí os passarinhos da floresta todos os dias iam lá e se alimentavam daquela árvore. Dia e noite, os passarinhos vinham buscar os frutos dessa árvore. Então ela estava ali o tempo inteiro doando, doando, doando. E a árvore, como ela se sentia? Totalmente útil. Ela se sentia feliz porque ela estava ali se doando para todos aqueles que estavam precisando, né? Ela se sentia importante, ela se sentia necessária. Mas com o tempo, entra dia, sai tarde, entra dia, sai dia, entra tarde, sai tarde, entra noite, sai noite. Ela começou a ficar completamente cansada, completamente esgotada. E aí todos os seus galhos foram ficando pesados, foram amarelando, as folhas foram ficando amarelas e os galhos foram ficando cada vez mais fracos. E aí um dia, um sábio passarinho que sempre estava ali observando a situação e vira e mexe também, dava umas mordiscadas ali nas frutinhas doces dela, chegou para ela e disse: árvore, o que está acontecendo? Você está ficando tão abatida, tão sobrecarregada, parece que você está sem energia. Eu acho que o que você está precisando é de tirar um tempinho para você mesma. Você está precisando sair um pouco deixar um pouco de dar para os outros e começar a olhar um pouquinho mais para você. Se você não se cuidar, árvore, você não vai mais ter frutos nenhum para dar. A sua árvore vai secar e muito provavelmente você vai desfalecer, você vai morrer. E a árvore olhou bem para ele, assim, magoada, sentida, e ela virou para ele e falou assim: mas como é que eu posso parar de dar frutos? Os passarinhos, eles precisam de mim. Eles precisam de mim para eles poderem se alimentar, para eles poderem viver. E aí o sábio passarinho olhou para ela de novo e disse: árvore, quando você cuida de você mesma, você ensina os outros passarinhos, você ensina todos os passarinhos a voar mais longe, à procura de outros alimentos. Você ensina para eles o quão importante é ter outras opções, buscar pelas próprias coisas, buscar pelos próprios alimentos. E aí, com isso, eles acabam se tornando independentes. E isso, árvore, também é uma forma de demonstrar o amor que você tem por eles. E aí, quando eu ouvi essa historinha, eu estava amamentando o Joaquim, e para mim, já fazia assim 16 meses que eu estava amamentando ele, 1 ano e 4 meses, e eu estava exausta, sem energia, me sentindo assim, totalmente sem folhas, literalmente, porque eu tava magricela, eu tava um pau seco de tanto que eu dava de mamar pra ele, eu comia igual uma louca, e mesmo assim eu não conseguia engordar. Eu tava cheia de olheira, minha olheira ia lá no dedão do pé, eu tava sem cabelo, não sei vocês, mas todas as vezes que eu amamento, gente, cai penca do meu cabelo, e cai essa parte aqui da frente, então assim, pensa numa pessoa assim, destruída. E eu lembro que na época eu falava pro meu marido, quando eu morava em Minas Gerais, a gente foi buscar uma cachorrinha pra uma amiga, e aí nós chegamos na casa dessa cachorrinha, e olha que era não lembro a raça daquele cachorro todo enrugado, nós chegamos lá na casa e tinha uma cachorra pelada, literalmente sem pelo nenhum, ela tava pelada. E eu olhei e falei: nossa, esse cachorro deve estar doente, coitado, tá feia demais esse cachorro, coisa esquisita. Ainda virei pra minha amiga e falei assim: Gabi, você vai pegar esse cachorrinho? Nossa, olha isso, eles estão doentes, alguma coisa está acontecendo. E aí nós perguntamos pra dona da cachorra o que estava acontecendo. Ela falou assim: ela teve 6 filhotinhos e ela tá dando de mamar sem parar, eles estão sugando tanto ela que todos os pelos do corpo dela caíram. Gente, era real. E aí aquela coisa ficou na minha cabeça, né? Eu vi aquela cachorra pelada e eu fiquei com mal-estar em relação àquilo. E quando eu tava amamentando o Joaquim, com quase 16 meses, eu falava assim: meu marido, lembra aquela cachorra que eu contei pra você, que tava despelada e tal, porque ele não viu a cachorra. Eu falei: eu tô me sentindo ela, purinha, eu tô me sentindo ela, eu já não tenho mais cabelo, eu não tenho mais energia, eu tenho, nossa, muito ruim. E aí toda vez, mesmo eu me comparando àquela cachorra, mesmo eu ouvindo essa história da árvore, todas as vezes eu me culpava. Vi uma vozinha que falava assim: ai, mas tadinho do Joaquim, ai, mas ele precisa de mamar, ele é muito grudado em você, você tá sendo muito egoísta, o que custa você dar mais uns meses de mamar pra ele? Você tá tirando o melhor que você pode dar pro seu filho. Aquela vozinha que sempre ficava aqui em cima da minha cabeça. E ainda mais porque na época que eu ia fazer o desmame do Joaquim, foi justamente a época que começou a pandemia. E aí foi aquela situação de todo mundo ficar trancado dentro de casa. A gente não sabia, né, o que ia acontecer, como que ia virar aquilo lá. E eu pensava assim: meu Deus do céu, isso aqui, virar o The Walking Dead, né? Eu não sei onde vai vir comida, se vai vir comida, se não vai. Pelo menos eu amamentando o Joaquim,
Eu como água com farinha, consigo me sustentar e produzo leite para pelo menos ele se manter sustentado, né? Enfim, eu empurrei essa situação por alguns meses ainda. E aí, analisando toda essa situação e escutando muito essa fabulazinha aí da árvore, eu comecei a entender que eu era a árvore da história. Que o que estava acontecendo comigo era a mesma coisa que acontecia com a árvore. Eu ficava me culpando porque, onde já se viu, eu ia tirar a melhor coisa que eu poderia ter dado para o meu filho. E essa culpa do desmame, eu descobri, trabalhando profundamente com mães, que é uma culpa universal. Todas as mães sentem essa culpa. Primeiro, se você consegue ou se você não consegue amamentar. Então, é aquela dificuldade absurda pra gente conseguir começar a amamentar. Algumas mulheres conseguem, outras mulheres não conseguem. As que não conseguem, a culpa já começa ali com elas. E as que conseguem, a culpa vem depois, quando a gente não consegue mais, não quer mais, ou então precisa parar de amamentar, ou então entende que já está o suficiente, que você pode parar de amamentar. Então, não importa se você amamentou um dia, se você amamentou 2 meses, se você amamentou 6 meses, se você amamentou 2 anos, se você amamentou 10 anos. Gente, essa mãe que me procurou no consultório, ela estava se sentindo culpada por parar de dar de mamar para filha de 10 anos. Socorro! Eu não consigo imaginar o Caetano, meu filho de 9, quase 10, mamando no meu peito até hoje. Pelo amor de Deus, a gente precisa ter vida. A gente precisa entender que tem um limite ali para mim e tem um limite ali para eles também. Então, muitas vezes, como essa culpa ela é universal, os pensamentos que mais vêm na nossa cabeça é: será que tá muito cedo? Eu acho que eu aguento mais um pouquinho, mais um mesinho eu aguento. E aí, já desmamou? Mais um mesinho eu aguento. Não, nem pensei sobre isso. Ou então, será que eu não consigo? Depois, será que eu consigo esperar? Será que eu tô sendo egoísta? Será que eu vou traumatizar o meu filho? Gente, o desmame ele tem que ser gradual, óbvio, mas traumatizar o filho, muitas vezes pode acontecer. Às vezes você tem que tirar o peito de um dia para o outro, às vezes você adoece, às vezes você tem que tomar uma medicação que não pode ir pro leite, ou às vezes acontece um problema na sua vida que seu leite seca. Já peguei muitos casos desse jeito. Talvez o filho fique um pouco traumatizado, mas nada que uma boa conversa, um bom outro jeito de nutrir o seu filho não vai suprir essa necessidade dele do leite. Então, eu passei por isso 3 vezes, né, na minha vida. Com o Caetano, eu desmamei quando o Caetano tinha 12 meses. E foi supostamente fácil, eu ia falar. Foi supostamente fácil, acho que isso significa que foi um ato falho, né? Não foi fácil, foi falso, porque para nenhum de nós dois foi fácil. Talvez para ele foi um pouco mais fácil, mas para mim não foi, porque a culpa veio do mesmo jeito. O que aconteceu com o Caetano foi, ele tinha 12 meses, eu tava trabalhando muito mais, eu já tinha retomado a minha atividade total de trabalho, e eu tava exausta, eu não conseguia mais dar de mamar. Porque ele gostava muito de ficar mamando de madrugada assim, 11h30, meia-noite, né, pra dormir. E aí tinha vezes que eu dormia em cima dele, eu não aguentava mais. Então eu fui desmamando gradualmente, igual eu vou ensinar aqui pra vocês, tirando um TT por semana, 1 hora do meu TT por semana. Mas a culpa foi da mesma forma devastadora. Eu olhava pra ele e falava assim: gente, mas eu tô escolhendo trabalhar mais, tô escolhendo a minha carreira, ao invés de escolher o meu filho. Na vez do Joaquim, eu amamentei ele mais, porque eu fiquei com um pouco da culpa do Caetano. Podia ter amamentado mais, vou amamentar mais o Joaquim. Amamentei ele por 16 meses. E aí, quando eu parei, eu pensei: será que tava no ponto? Será que tava na hora certa? A culpa de novo. Sempre vem a culpa falar aqui na nossa orelha de mãe, né? Pelo amor de Deus. E aí, com a Sara veio e com 10 meses, ela me largou, incrivelmente. Eu olhava e falava assim: nossa, é a ultiminha, né? Vou dar de mamar até a hora que ela quiser, porque imagina, eu não vou mais depois ter filho, né? E não vou ter mais essa sensação de amamentar, e eu adorava amamentar. E eu falava: nossa, eu vou amamentar até, sei lá, 1 ano e meio. O Caetano foi 1 ano, Joaquim 1 ano e 4 meses. Acho que eu vou aguentar com a Sara até 1 ano e meio. Gente, com 10 meses a filha da mãe me largou, não me queria mais, me empurrava. E aí, mesmo assim, eu me senti culpada. Eu falava: como assim a Sara não quer mais mamar? O que será que eu fiz de errado pra ela não querer mais mamar? O que tá acontecendo? Olha, gente, a maternidade é um trem mais doido que existe, né? A gente fica o tempo inteiro ali se culpabilizando, tentando entender e interpretar o que tá acontecendo. E aí, com tudo isso, com todos esses meus 3 exemplos,
Eu descobri que a culpa, ela não é sobre o tempo que você amamenta. Não tem nada a ver com o tempo que você amamenta. A culpa é sobre aquela crença que nós carregamos de que ser uma boa mãe significa se sacrificar o tempo todo. Nós crescemos com essa crença. Nossa cultura abriu, enfiou aqui na nossa cabeça, fechou e não quer tirar nunca mais. Então essa crença é que traz a culpa pra gente. A gente precisa o tempo todo ficar sendo uma boa mãe, se sacrificando o tempo todo para os filhos. Então aqui eu vou contar para vocês uma verdade que poucas pessoas contam, tá? E eu gosto muito de trazer essa verdade aqui porque é o nosso canal de maternidade real, né? Mãe que se cuida também é uma boa mãe. Essa é uma crença que a gente tem que cortar aqui, enfiar na cabeça e deixar. Mãe que conhece os seus limites também é uma boa mãe. Mãe que escolhe a sua própria saúde física e mental também é uma boa mãe. A gente não percebe o quanto tá descabelada, magrela, sem energia, cansada. Adoece a nossa maternidade, adoece o nosso próprio ser. Então a gente precisa estar conectada com o nosso próprio ser pra gente entender quem nós somos e pra gente poder ser a melhor mãe que a gente pode ser pro nosso filho. Lembra a historinha da árvore que eu falei aqui no começo da nossa live? O que aconteceu quando ela decidiu se cuidar, olhar para ela mais? Os passarinhos aprenderam a se sustentar. Os passarinhos aprenderam a voar um pouquinho mais longe. Os passarinhos aprenderam que eles também são capazes de procurar outro lugar para eles se sustentarem. Eles descobriram outros alimentos e eles se tornaram um pouco mais independentes e um pouco mais fortes. A árvore ela não parou de amar os passarinhos. Ela só amou os passarinhos de uma forma diferente, deixando os passarinhos voarem. E é isso que acontece no desmame. É isso que acontece com a gente. Você não vai parar de nutrir o seu filho. Você vai parar de dar o seu leite para o seu filho. O leite que muitas vezes ele não precisa mais. Os estudos dizem, vai ter algumas mães que vão aqui me criticar, mas os estudos dizem que a criança precisa do leite materno até 1 ano de idade. Depois disso, ela já tem os nutrientes necessários fora do leite materno. Então, por que você precisa estar ali? Como forma de carinho? Você não vai parar de nutrir o seu filho parando de dar o peito para ele. Você vai encontrar formas diferentes de nutrir o seu filho. Falei comigo também, quando eu estava passando por isso, eu posso encontrar outras formas de carinho. O meu filho não está mamando no meu peito porque ele está se nutrindo de alimento físico. Ele está se nutrindo do meu acolhimento, do meu aconchego, do meu amor, do meu olhar atencioso para ele. Então, a partir do momento que eu tiro ele do meu peito, que eu paro de dar o leite, eu posso continuar dando colo. Eu devo continuar dando colo. Quando eu paro de dar o peito, eu devo continuar dando a minha presença, eu devo continuar dando a minha atenção. Então, ao invés de eu ser a única fonte de alimento dele, eu passei a ser a fonte de segurança emocional dele. O meu vínculo continua forte, continua estabelecido, continua atento ali a ele, mas ele não precisa mais se alimentar fisicamente de mim. Quando eu desmamei o Joaquim, eu tive medo que ele sentisse que eu não gostava mais dele, que eu queria que ele se afastasse de mim. Mas aí, ao invés disso, o que aconteceu foi que ele começou a me procurar para outras coisas. Ele estava me procurando, ele arrancava minha roupa. Tenho certeza que todas vocês passam por isso também. A criança chega e puxa a sua roupa, ou então levanta a sua roupa. Eu falava assim, gente, o meu peito não é mais meu, né? O meu peito não existe. Meu peito é da galera, porque onde eu estava, ele chegava e arrancava o peito. Ou então levantava a blusa, ou então se enfiava embaixo de mim. Muitas vezes era uma coisa desconcertante, mas assim, eu já estava tão acostumada que, beleza, quem que quer olhar pro meu peito? Porque meu peito era a fonte de alimento pro meu filho. Então, assim, ele só me procurava para ter o acolhimento do peito. Ele não percebia que existiam outras formas de nutrir a nossa relação e o nosso carinho. E aí, quando nós finalizamos essa questão do peito, ele começou a me procurar por outros motivos. Ele me procurava para brincar, ele me procurava para conversar, ele me procurava para receber carinho além de mamar na minha teta, como diz. Era diferente o carinho. Nossa conexão jamais diminuiu, em momento nenhum. Nós somos o grudinho um do outro até hoje. Mas ele pede a minha opinião para as coisas, ele pede o meu carinho, ele pede a minha mão. Mãe, me dá a mão para eu dormir? Mãe, encosta aqui em mim.
Todos os dias é isso. Continua o mesmo vínculo, mas de uma forma um pouco diferente. Já o que aconteceu comigo foi que a minha energia voltou. Gente, eu era exausta, eu tava assim, juro pra vocês, depois eu mostro uma foto. Acabada, acabada, acabada. Fora que eu ficava doente. Eu tinha crises de sinusite de 2 em 2 meses no máximo. Por quê? Porque minha energia tava toda ali pra ele. Ele saltitante e eu capenga, careca, com sinusite, caolheira lá no pé, magricela, sem energia, sem nada. E aí, quando esse desmame aconteceu, tudo começou a voltar ao normal. Eu voltei a ter mais energia, eu voltei a dormir melhor, eu voltei a me sentir eu mesma, Camila. Não só a mãe do Joaquim, não só a teta, porque eu brinco que ele via uma teta. Eu tinha essa sensação, porque ele vinha e já abria a boca e era direto no meu peito o tempo todo. Então, quando eu comecei a diminuir isso e a parar essa amamentação, eu comecei a me reencontrar. Entender que eu tava bem comigo mesma. E aí, quando eu tô bem comigo mesma, eu tô bem com os meus filhos, consequentemente, tá? Uma questão que ressoa muito dentro da cabeça de nós mães quando nós vamos fazer esse desmame é quando é que eu sei que é realmente a hora de desmamar. Muitas vezes essa questão tem que vir da gente, tá? Eu tive 3 exemplos daqui em casa, 2 exemplos, Caetano e Joaquim, desmamar. Mas as outras vezes fui eu que decidi. E como que eu decidi? Eu comecei a entender que dar o peito era uma questão de necessidade deles, mas também eu tinha que olhar para as minhas limitações. Eu tinha que entender como eu estava me sentindo. Então, como a gente consegue, né, distinguir essa vontade legítima de desmamar com o egoísmo? Porque também tem um pouco do egoísmo, né? Eu não quero dar de mamar porque eu não tô afim e tá tudo bem se essa for a sua escolha, tá? Mas se você tá aqui comigo é porque você pode estar nessa dúvida. Bom, eu vou tirar porque realmente tá na hora de desmamar ou eu vou tirar porque eu tô sendo egoísta? E eu vou contar aqui a história pra vocês de uma paciente que ela elucidou assim pra mim, ela me explicou exatamente como que a gente consegue identificar isso. A partir desse dia eu consigo explicar pra todas vocês como que a gente consegue visualizar essa data certa, né? Mudou a minha visão um pouco sobre isso. A paciente chegou no consultório e ela falou assim pra mim: Camila, eu amo amamentar o meu filho, mas toda vez que ele vem mamar em mim, eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo uma aversão, eu não tô gostando de estar ali naquele momento. Depois eu me sinto culpada porque eu senti raiva, depois eu me sinto culpada porque eu senti essa aversão, e aí isso é um ciclo terrível, e eu não sei como sair desse ciclo. E eu pensei comigo, mas como é que você ama amamentar o seu filho se você tá sentindo raiva de amamentar o seu filho? E aí eu perguntei pra ela, o que você acha que o seu corpo tá dizendo todas as vezes que o Joãozinho vem mamar em você? Aí ela parou, olhou pra minha cara, que eu preciso parar de dar de mamar pra ele, né? Aí eu falei, e o que a sua mente tá dizendo pra você sobre esse sentimento físico? E ela me respondeu que eu sou uma mãe terrível por querer parar de dar de mamar pro meu filho. Por querer o meu filho. A gente sentou, conversou e ela conseguiu entender que o corpo dela sabia que era a hora de parar de mamar, mas que a mente dela estava complicando tudo. Então, o que eu costumo dizer é o quanto a nossa mente, os nossos preconceitos, as nossas crenças atrapalham o nosso instinto. Se o corpo estava dando aversão, se o corpo estava dando raiva nela, o que isso estava significando? Que o corpo estava dizendo que estava na hora dela parar, que já estava bom para eles aquela situação. Mas aí a mente, com todos os preconceitos, com todas as crenças, chega e fala assim, não, mas nossa, você é uma mãe terrível, você é péssima. Gente, o corpo te dá sinais. O tempo todo o corpo está falando pra gente o que está acontecendo. Quais são os sinais? Cansaço extremo, irritabilidade, sensação de invasão. Chega um momento que você sente que você está sendo invadida, que você está sendo sugada. Tipo, não está sendo prazeroso mais se dar o tempo todo ali. Muitas vezes dá vontade de fugir quando o bebê se aproxima. Gente, eu sou uma pessoa que adora dormir. Eu amo dormir. E eu tenho uma privação de sono desde que o Caetano nasceu. Tem 10 anos praticamente que eu não durmo direito. E a paixão da minha vida é dormir, adoro. Por mim eu fico dormindo até 1h da tarde, acho delicioso. Mas eu não consigo. E aí quando eu dava de mamar pra eles de madrugada, nossa, era um terror. Porque eu tinha que ficar ali de madrugada. E eles mamando. A hora que terminava de mamar, eu tinha que colocar pra rotar. E eu não conseguia dormir.
Isso me causava o quê? Um mal-estar muito grande. Eu não conseguia estar ali verdadeiramente presente para eles. Então, a irritabilidade, ela vem. A sensação de invasão, ela vem também. E a vontade de fugir, muitas vezes. Nossa, tá chegando a madrugada, eu vou ter que ficar ali dando de mamar de novo. Eu não quero mais. Pra mim já deu, eu tô no meu limite. E nós, mães, precisamos começar a olhar para o nosso limite e respeitar o nosso limite. Porque senão tudo se torna muito mais pesaroso do que tem que ser. Esses não são sinais de que você é uma mãe ruim. Ai, Camila, então você é péssima porque você queria parar de dar de mamar para os seus filhos. Gente, eu continuei cuidando, eu continuei dando carinho, eu continuei dando alimento, eu continuei dando colo, eu continuei fazendo tudo. Mas chegou um momento que amamentar tava too much para mim. E eu precisei olhar para isso e entender isso. Isso eram os meus sinais de limites. Isso eram os meus sinais de ser humana. Eu estava chegando no meu limite, eu precisava olhar para aquilo. Então, quando você honra com seus sinais de limite, você simplesmente está se regulando emocionalmente. Agora, quando eu vou ultrapassando os limites, esses limites transbordam e aí eu vou explodir. E aí o meu leite vai secar de uma hora para outra. Eu também já tive alguns casos de pacientes no consultório que chegaram porque da noite pro dia o leite secou. Gente, por que será? É o corpo falando, para, chega! Esse corpo tá te avisando, já tem uma vida. Por que você não tá olhando para isso? Não foi do nada que seu corpo secou. Não foi do nada que você parou de dar leite. Alguma coisa aconteceu para você parar de produzir o leite. Então você está cuidando da sua própria saúde mental quando você percebe e respeita os seus limites. E aí quando você percebe e respeita os seus limites, consequentemente você sim está cuidando melhor dos seus filhos. E o que eu falo aqui pra vocês é uma verdade que no começo parece difícil de engolir, mas depois ela vai libertando cada vez mais. O desmame também é um autocuidado. Sim, o desmame é um autocuidado. Autocuidado não é egoísmo, gente, é responsabilidade. É você olhar pra você com carinho, com respeito, com cautela, com cuidado. Quando você tá no limite, quando você tá irritada, quando você tá esgotada, vamos entender que você não tá sendo o melhor que você pode ser pro seu filho, concorda comigo? Você tá aqui, explodindo. Como é que você tá sendo uma boa mãe? Só porque você tá dando peito, você tá sendo uma boa mãe? Você acha que o que você tá pensando não tá passando pro seu filho? Você acha que a energia que tá gerando ali naquele momento não tá passando pro seu filho? Tá. Nossa, termina de mamar logo porque eu tenho que lavar roupa. Termina de mamar logo porque eu tenho que trabalhar. Nossa, ele não para de mamar, ele não dorme logo, eu preciso fazer isso, aquele outro. Nossa, eu tô aqui dando de mamar, mas eu podia estar fazendo outra coisa. Tudo isso seu filho tá sentindo. Tudo isso seu filho tá percebendo. E ele tá entendendo isso como uma forma de rejeição. Sabe quando ele vai largar do seu peito? Quando você parar de sentir isso. Quando você fizer disso algo mais natural. Porque quando você tá dando de mamar forçadamente, você tá rejeitando dar de mamar, você tá dando por uma obrigação. Seu filho tá captando a energia de rejeição. Então, entenda o quanto isso faz mal para ele. Agora, quando você se cuida, quando você respeita os seus limites, quando você escolhe a sua saúde mental, você tá modelando algo muito importante pro seu filho. Você tá mostrando para ele que ele também precisa se cuidar, que ele também pode se cuidar. Lembra que as crianças estão o tempo todo observando como nós estamos lidando? Nós somos o maior espelho deles? Pois é, e é dessa forma que eles conseguem entender, internalizar e crescer. Então, quando você está ensinando que você tem limites, você está ensinando para o seu filho que é ok ele também se dá os limites. Ele também começa a se reconhecer um pouco mais. E essas são algumas lições que eles vão se levar para a vida inteira, inteirinha. Lembra do exemplo da árvore do começo aqui da nossa conversa, da nossa sessão, vamos dizer assim? Quando ela começou a se cuidar, quando a árvore começou a se olhar, os passarinhos aprenderam a voar. Eles aprenderam a ser independentes. E eu sei que nós estamos falando da maternidade. E eu sei o quanto é gostoso ter os nossos filhos aqui no nosso colo. O quanto é gostoso ter os nossos filhos embaixo das nossas asas. Mas eles precisam voar. Nós precisamos deixar os nossos filhos voarem. E quando a gente desmama, a gente faz isso por eles. A gente ensina os nossos próprios filhos a desmamar. Quando você se cuida, o seu filho aprende a ser independente. E a independência é um presente que você acaba dando para ele pro resto da vida. Então, se você está se sentindo culpada sobre o desmame, eu quero que você saiba que você não é obrigada a amamentar o seu filho até quando ele decide parar de mamar. Você não é obrigada a estar ali à disposição o tempo todo. Você pode sim decidir quando é suficiente para você. E se você está com dificuldade de fazer o desmame,
Eu sugiro que você faça o desmame semanal, gradual. Quem me perguntou foi a Joyce. Joyce, o desmame gradual eu gosto de fazer de forma bem lenta, bem devagarinho. Como? Bom, eu vou desmamar o meu filho daqui a um mês. Eu começo o meu desmame hoje. Hoje eu vou trocar o meu leite, por exemplo, eu dou de mamar 5 vezes. Um mamar do meu peito eu vou incluir a mamadeira. E essa semana peito e vou incluir mais 1 hora da mamadeira. Na terceira semana eu vou tirar mais 1 hora do meu peito e vou incluir a mamadeira. Na quarta semana eu vou tirar mais 1 hora do meu peito e vou incluir a mamadeira. Na quinta semana, muito provavelmente, ele já parou de mamar no seu peito, porque ele já desacostumou com isso. Mas se isso não aconteceu, vai ser a última semana que você vai dar o peito. E depois, na sexta semana, você vai incluir só a mamadeira em todas as mamadas. Em todas as mamadas que eu retiro, todas as semanas, eu fui conversando com as crianças. Olha, a mamãe tá desmamando você, você vai parar de mamar no peito da mamãe, mas a mamãe tá aqui pra você, você pode vir pro meu colo sempre que você quiser, você vai ter o meu abraço, você vai ter a minha atenção, você vai ter o meu carinho. Esse processo de desmame gradual acontece naturalmente e as crianças naturalmente vão se libertando disso. Mas a primeira pergunta que eu sempre faço para todas as mães é: quanto você tá receosa, quanto você tá se sentindo culpada em praticar o desmame? Porque muito provavelmente essa dificuldade tá vindo de você. Eu não quero dar de mamar, mas eu não consigo parar de desmamar. E aí eu tô trazendo, sem perceber, esse sentimento de rejeição pro meu filho. E ele tá percebendo esse sentimento de rejeição. Se ele não toma mamadeira, Joyce, acabei de ver aqui, você pode tentar dar no copo de transição, você pode tentar dar no copo, ou você pode tentar incluir outros alimentos. Aí você vai para o pediatra e vê as possibilidades de outros alimentos, que pode dar fruta, vão ser outros alimentos que vão suprir a necessidade da mamadeira, tá? Mas você vai desmamando gradualmente todas as semanas. E essa, no meu ponto de vista, na minha experiência vivencial com os meus filhos e também técnica prática, funciona bastante, tá? Então você não é obrigada a decidir quando ele vai parar. Porque, gente, se eu pudesse, eu mamava na teta da minha mãe até hoje. É aconchego, é acolhimento, é cuidado, é carinho. Mas não, a gente precisa entender que a gente tem que crescer. E que os nossos filhos têm que ser independentes. Você não é uma mãe pior porque você tá desmamando com 1 mês, com 6 meses, com 1 ano ou com 2 anos. Você, mãe, tem que entender a sua individualidade e entender até onde dá o seu limite, tá? O meu limite foi 1 ano e 4 meses. O limite da Joana que me procurou foram 10 anos. O limite da Maria foi 1 mês. E a gente precisa respeitar o limite de cada